Oi, essa vai ser a quinta aula do curso básico de uso de planilhas. Até agora a gente já apresentei para você o que é uma planilha, tipos de uso de planilhas eletrônicas e inclusive a gente já até passou pela parte que eu mostro como é que a gente registra dados e como é que a gente cria uma ferramenta, uma tela, uma planilha para manipular esses dados. Então agora na quinta aula eu quero mostrar para vocês como é que se executa, como é que se tira relatórios a partir de um conjunto de dados detalhados. E como é que isso vai funcionar? Bem, eu vou usar como base os dados que eu tenho aqui, que são os dados dessa planilha chamada vendas por documento 2016-2018, como eu estou marcando aqui embaixo. Lembrando que a gente continua ainda naquele nosso arquivo básico de planilhas dados, e agora eu estou usando aqui essa planilha de dados vendas por documento 2016-2018. O que são esses dados aqui? Os dados vendas por documento 2016-2018 são os registros de todas as vendas feitas entre os anos 2016 e 2018 nas várias lojas de uma organização. Então, primeiro elemento que eu tenho aqui é o documento. Então eu tenho aqui os vários documentos, sendo que esse campo aqui, o campo documento, é um campo chave, ou seja, não tem repetição aqui, você só tem um documento aqui com um determinado número, ele não se repete. E para cada um desses documentos a gente tem data, a loja que foi feita essa venda, o código do vendedor, o código do cliente, o preço final, o preço que foi pago pela pessoa, o desconto que foi concedido e o número de itens que foram vendidos naquela venda. Então repare aqui, para quem está acompanhando o curso todo, que não existe aqui detalhamento de itens. Então eu tenho apenas o documento. Para cada documento de venda, para cada nota fiscal, eu tenho a data, a loja, o vendedor, o cliente, o preço final do total daquela transação e o desconto total oferecido para o cliente. Bem, tendo isso aqui em mãos, esses dados detalhados, eu tenho um bocado deles, né? São 2.856 vendas realizadas nesse período de 31/12 de 2018 a 1º de janeiro de 2016, ou vice-versa, 1º de janeiro de 2016 a 31/12 de 2018. Bem, como já mostrei nas aulas anteriores, especialmente na aula anterior, essa quantidade de dados aqui, ela é basicamente impossível de ser trabalhada por uma pessoa sem algum grau de agregação. E o que eu quero mostrar agora é como é que a gente vai partindo desse conjunto grande de registros, né, quase 3.000 registros, nós vamos chegar a relatórios consolidados que são úteis e importantes para quem está numa tarefa gerencial, por exemplo. Então, para isso, eu criei aqui uma nova planilha que está aqui do lado, que eu chamo de relatórios consolidados. E nessa planilha eu vou apresentar para vocês aqui a maneira de extrair os dados consolidados dela. Então, o que eu vou fazer em relatórios consolidados? Bem,
Em relatórios consolidados, eu vou criar, por suposto, relatórios gerenciais, gerenciais consolidados. O que significa isso? Significa que eu vou agregar os dados detalhados de uma fonte por um ou mais campos. Quem são esses campos? Esses campos são os cabeçalhos, né? Os nomes que aparecem nos cabeçalhos da nossa base de dados. No caso aqui, os meus campos são documento, data, loja, vendedor, cliente, preço final, desconto e itens. Então, vou utilizar um ou mais desses campos para agregar os dados em relação a eles. Então, o que vai acontecer aqui? No nosso caso, eu vou apresentar 3 relatórios. Eu vou apresentar dois relatórios mais simples, que vão ser feitos com duas funções, as funções filtro e busca vertical, busca horizontal, vamos usar filtro e busca, e depois eu vou apresentar um relatório um pouquinho mais sofisticado, em que, além de usar uma função de filtragem, eu vou usar a função ou a ferramenta de tabela dinâmica ou pivot table que está disponível na planilha eletrônica. Então aqui eu vou o primeiro exemplo que eu vou apresentar para vocês, então vai ser os dados detalhados de uma fonte por um mais campos, vai ser o vendas em uma loja selecionada. Então, vou selecionar uma loja, vou avaliar as vendas dessa loja. Então, desse conjunto de dados que nós temos aqui em vendas por documento 2016-2018, eu vou tirar uma parte deles e vou fazer algumas agregações. Essas agregações vão dar para a gente a quantidade de vendas feitas ou quantidade de notas fiscais. Notas fiscais. Vou querer saber o faturamento total da loja. Vou querer saber o ticket médio, ou seja, quanto em média faturou cada venda, e o desconto total concedido. E vou aproveitar aqui e botar também o desconto médio. Então tá aí. O nosso relatório gerencial, ele vai consolidar todos os dados de uma loja, e a partir desses dados de uma única loja, eu vou verificar a quantidade de vendas feitas, o faturamento total, o ticket médio, o desconto total concedido e o desconto médio. Beleza? Então, vamos partir para fazer o relatório. Um pouquinho antes disso, quero mostrar o seguinte: como é que funciona basicamente esse relatório consolidado. A primeira coisa que vai acontecer no relatório consolidado é que a gente vai precisar selecionar os dados que queremos usar.
Então, por exemplo, se eu quiser escolher que vou fazer o relatório consolidado da loja 4, eu vou ter que selecionar esse registro, que é a loja 4, vou ter que selecionar esse registro aqui, que é a loja 4, vou ter que selecionar esse registro aqui, que é a loja 4, e vou descartar os demais registros, supondo que tivéssemos aqui todos os registros. Na verdade, a gente tem muito mais. Se a gente for olhar lá para baixo dessa tabela, que vai até quase 3.000 registros, vai ter muito mais registros na loja 4. Mas o primeiro passo é separar todos os registros da loja 4 para a gente poder trabalhar. Então, vamos partir para fazer isso, e a gente vai usar a nova aba, a nova planilha, relatórios consolidados, para isso. Então, vamos para relatórios consolidados, e eu vou começar a fazer aqui a primeira parte da minha busca, a primeira parte do meu relatório, é então fazer exatamente o que eu acabei de apresentar, resolver a necessidade que eu acabei de apresentar, que é de ter todos os dados relativos a uma determinada loja. Então, vou colocar aqui loja, e aqui do lado eu vou marcar aqui de um jeito especial, vou contornar as bordas aqui dessa célula, porque aqui eu vou botar a loja que me interessa pesquisar. Aqui já vou aproveitar, vou dizer qual é a loja que eu quero pesquisar, vou usar uma validação de dados, porque eu só quero incluir nesse campo, nessa célula B5, eu só quero digitar uma loja que exista. Para isso, eu vou garantir que sempre que eu digitar alguma coisa ali, essa coisa exista. E isso se chama validar os dados. Quais são os dados que eu quero que apareçam ali? Eu quero que apareçam apenas lojas que constam do meu banco de dados, da minha tabela de vendas por documentos 2016. Então eu vou clicar em validação de dados. Essa validação de dados se refere à célula B5 da planilha Relatórios Consolidados, e eu quero que ela seja verificada contra um determinado intervalo. Tem algumas opções aqui, mas o que eu quero mesmo é a lista de um intervalo. E esse intervalo corresponde a todas as lojas, vou tirar isso aqui para o lado, a todas as lojas que aparecem na minha planilha, na minha base de dados, na minha tabela vendas por documentos 2016-2018. Então aqui, se vocês olharem aqui no final, aparece CC. Significa que eu só posso digitar alguma coisa que aparece nessa coluna aqui. Como eu não quero poder digitar a palavra loja, que aparece no início da coluna, em vez de C, eu vou deixar aparecer aqui apenas C2C. Então, tudo que aparece da célula C2 até quando a gente usa essa notação aqui, sem um número final, depois o número de linha daquela célula, significa que não importa quantas células existam nessa planilha, ele vai usar todas. E não importa também que uma planilha originalmente com 3.200 registros depois seja aumentada para 3.600 e o meu intervalo de dados vai ser automaticamente levado até onde existirem dados nesse intervalo. Então eu selecionei o intervalo de dados contra o qual eu quero selecionar as lojas. Então só vai aparecer lojas que tenham sido registradas, para as quais tenha sido registrada pelo menos uma venda nesse período. E aí eu tenho aqui alguns itens que eu não vou me detalhar muito nisso aqui. Vocês têm farto material disponível na internet para ver esse tipo de informação. Ele vai mostrar um aviso caso
caso haja algum problema, eu não esteja lá. E eu vou colocar como um texto de ajuda e validação insira uma loja válida. E vou salvar. Então já aproveitei aqui no meu relatório consolidado. Quando eu faço essa validação de dados, aparece essa setinha aqui. E quando eu clico, ele aparece uma lista de lojas que existem lá. Elas não estão em ordem, porque o que está acontecendo é que ele pegou a ordem que elas aparecem. Aparece a primeira vez na lista, e o que ele faz de bacana é que ele não mostrou 3.000 opções para nós. Ele apresenta apenas uma única aparição de cada uma das diferentes lojas que tem lá. Então nós temos 8 lojas, elas aparecem todas aqui, ainda que não estejam na ordem ordenadas alfabeticamente. Vou deixar uma loja selecionada aqui. Então eu vou querer fazer um relatório primeiro para a loja 3. Bem, o primeiro ponto que eu apresentei para vocês é que a gente tem que selecionar os documentos que nos interessam, que são os documentos que tem a loja 4. Então eu vou querer selecionar essa linha aqui, que tem loja 4, no caso agora é loja 3, né? Vou selecionar esse que tem loja 3, esse que tem loja 3, esse aqui e assim por diante. Como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou usar uma função chamada filter. Então, aqui vai ser uma função. Como a gente está trabalhando com uma função, é uma fórmula. E sendo uma fórmula, a célula tem que sempre começar com o sinal de igual. Usa o sinal de igual para indicar que é uma fórmula. E conforme a gente vai digitando, o software de planilha apresenta para a gente as opções de funções que tem ali. Eu comecei com fill e ele mostra a função filter, significando e dizendo que o resumo dela é que ela filtra um intervalo com base em condições especificadas. Se eu clicar nela e clicar nesse igual aqui, ele me dá uma dica de como funciona essa função filter, ou função filtro, que você já acha hoje. Estamos em agosto de 2019. Hoje ela está disponível também no Excel, na função para desenvolvedores. Então você tem que se informar como é que habilita a função para desenvolvedores no seu, se você tiver uma licença para uso do Excel, você pode habilitar a função filtro lá. Então a função filtro ou filter, ela retorna a versão filtrada do intervalo de origem, apresentando somente linhas ou colunas que satisfaçam as condições especificadas. Então, o que a gente vai fazer é dizer qual é o intervalo que a gente quer filtrar. No nosso caso, é a nossa tabela de vendas 2016-2018, e vamos dizer quais são os campos que a gente vai usar para filtrar essa tabela. No nosso caso, agora vamos usar o campo loja e vamos filtrar de acordo com a loja que está definida ali naquela célula que a gente já criou. Então, eu quero o primeiro elemento a ser apresentado, que está aqui, é o intervalo, os dados a serem filtrados. Essa é a primeira parte que eu vou selecionar, que eu vou informar na minha função. Então, vou lá em vendas por documento, seleciono a primeira célula, que é A2, vou até a última célula do primeiro registro, que é H2, e uso Ctrl Shift seta para baixo, e ele vai até o fim, até onde haja dados de maneira contínua. Se houvesse uma linha em branco no meio aqui, ele pararia nessa linha em branco. Eu dou uma olhadinha aqui para baixo, eu sei que são mesmo 2.856 registros, então ele selecionou tudo. Então, eu cliquei aqui na minha função filter, vou lá, eu posso fazer isso tudo só usando o mouse. Vou lá na minha fonte de dados,
marco a primeira célula, vou até a última célula do primeiro registro, Ctrl Shift. Realmente ele tem algumas dificuldades aqui para me obedecer. Ctrl Shift para baixo, mas ele não está me obedecendo. O que eu vou fazer aqui? Uma maneira é você selecionar todas essas células até o final. Você pode ir selecionando aqui. Nós vamos levar um tempão para chegar lá. A nossa última célula é a 2586. Eu vou escrever aqui H2586. Só que isso, se por acaso alguém inserir alguma venda que não estava aqui até esse momento e aumentar o tamanho do meu banco de dados, isso vai criar um problema, porque essas linhas novas não estariam contempladas no meu intervalo. Então eu vou usar aquele artifício de não deixar um número de linha informado na última coluna. Significa que todo o intervalo, desde as linhas, desde A2, começando da segunda linha desse conjunto de dados, até a última linha que aparecer nele, no caso aqui poderia ser até 3001, ele está acabando na 2856, mas todas as linhas que estiverem preenchidas nessa planilha entre as colunas A e H vão ser contempladas nessa função filtro. Põe um ponto e vírgula, que é o elemento que separa os argumentos de uma função aqui na planilha do Google. Em seguida, agora que eu já tenho o espaço que vai ser filtrado, onde estão todos os meus dados, eu tenho que dizer agora para a função quais são os dados que eu quero que ela use para fazer a filtragem. No nosso caso, nesse primeiro relatório, eu quero usar os dados de loja. Então eu clico lá na coluna loja, ele seleciona a coluna inteira para mim. Mas uma outra coisa importante na função filtro aqui. Toda a filtragem tem que ser feita exatamente no mesmo número de linhas do conjunto de dados que eu quero filtrar. Então, se o conjunto de dados começa na linha 2 e vai até H, sem linha no final, o meu filtro, a minha filtragem tem que ser feita a partir da célula C2, na coluna C, até onde tenha registros na tabela vendas por documento 2016-2018. Então, eu agora tenho aqui à esquerda o intervalo que eu quero filtrar, ou seja, toda a tabela, todas as vendas em vendas por documento 2016-2018, e tenho qual é o elemento, qual é o campo pelo qual eu quero filtrar essas vendas. Então eu quero filtrar pelo campo loja. E aí eu quero que esse campo loja seja igual. Então eu quero as ocorrências do campo loja que sejam iguais a minha célula B5, que é onde eu selecionei a loja que me interessa. Então, com isso, eu posso dar um Enter e a planilha fez uma filtragem selecionando algumas células. Selecionando o quê? Bem, selecionando apenas as lojas que tem as vendas que tem como origem a loja L3. E eu tenho aqui um conjunto de linhas tiradas da minha base de dados, lá 2016-2018, que correspondem apenas à loja 3. Eu não sei, a priori, eu não sei antes de executar a função, quantas vendas eu tinha para a loja L3. Esse é, inclusive, um dos objetivos do meu relatório gerencial. Eu posso dar aqui um Ctrl Shift End, ele vai até o final da lista de lojas, e se a gente olhar aqui embaixo à direita, estou apontando para vocês aqui uma seta, né? Aqui nesse cantinho tem um campo que mostra quantos
itens eu selecionei na minha planilha. No caso aqui, eu tenho 395 vendas que correspondem à loja L3. Voltando aqui ao nosso trabalho, então eu já tenho a filtragem. E essa filtragem, vou marcar essa célula aqui de uma cor diferente, só para a gente saber que a fórmula que a gente está escrevendo, ela está aqui. Então a fórmula filter é uma fórmula interessante porque ela é escrita em uma única célula e ela traz para nós como resultado um conjunto de células que corresponde a tantas colunas quanto a gente selecionou, A, B, C, D, E, F, G e H, e ao número de linhas que no intervalo selecionado correspondem a esse critério. Então, o meu critério aqui, no caso agora, é que todas as vendas que tenham no campo loja o valor L3, que é o valor que aparece na minha célula B5 aqui, sejam recuperadas. Só para vocês verem que está funcionando. Se eu botar L5 aqui, ele mudou. Agora eu tenho as lojas L5, L7 e ele está trocando. O que mais a gente queria fazer então com isso? Bom, o primeiro passo já foi dado. Temos aqui todos os dados correspondentes à loja que queremos analisar. Então, esse é só o primeiro passo, porque ainda falta consolidar esses dados. Então, vou fazer uma outra coisa aqui. Vou copiar o cabeçalho, Ctrl C. Vou colar o cabeçalho aqui nessa linha de cima. Colar. Então, agora eu tenho basicamente aqui todos os dados, um extrato da minha tabela vendas por documento, correspondentes à loja que eu estou usando aqui. Vou botar ela um pouquinho mais para cima. Vocês podem ver que aqui já foi atualizado. Agora, em vez de B5, está B4. A planilha é esperta bastante para quando a gente faz esse tipo de movimento. Ele leva as referências também de acordo com o que a gente precisa. E eu agora quero fazer aquelas contas que eu disse que ia fazer. Então, eu quero saber a quantidade de vendas. Quantas vendas foram feitas na loja tal. Eu quero também saber o faturamento total. Quero saber o ticket médio. Quanto, em média, foi cada venda. Quero saber o desconto total e o desconto médio. Como isso aqui tudo ficou muito em cima, eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo e ele refaz o meu relatório lá para baixo. Copiei tanto a minha linha de cabeçalho quanto a linha com a minha fórmula. Ele passou todo mundo lá para baixo. Vou expandir aqui para ficar um tamanho legal. E aqui eu vou fazer os cálculos que me interessam para consolidar as informações dessa loja. Então, primeira coisa, eu quero saber a quantidade de vendas. Vou usar uma função. Vou usar uma função que faz exatamente isso. Contar. Então, olha o que essa função count, ou contar, ou conta, e se tiver em português, faz. Ela verifica a quantidade de valores numéricos no conjunto de dados. Então, o que eu vou fazer? Em todo lugar que tem um preço, que tem um desconto, ou que tem um item, é porque foi feita uma venda. Então, eu posso contar qualquer um desses intervalos aqui, qualquer uma dessas colunas. Preço final, desconto total ou itens. Vou contar a coluna itens. Então, eu vou contar a coluna itens de onde? Desde H9, H8,
que é onde aparece minha primeira linha de dados, se esse filtro resultar em alguma coisa, até o final, até onde ele trouxer. Então, mais uma vez, vou usar aquele artifício de não colocar o número final de linha. Então, ele vai procurar da H8 até a última que tiver, e a gente já pode ver aqui em cima, acima da função, já sempre aparece o resultado dessa função apurada. Eu tenho 149 vendas feitas na loja 7. Então vamos dar um Enter aqui, aparece lá 149. Faturamento total. Bom, o que eu quero saber é todas essas 149 vendas que vão se arrastando até lá embaixo, quanto elas me deram de total de faturamento, que é o quê? Que é a somatória dos preços finais que aparecem aqui nessa coluna, que no nosso caso aqui é a coluna F. Então, mais uma vez, vou usar uma função, que é a função soma, que diz ali, soma de uma série de números ou células. Então, vou fazer a soma de quem? Dos preços finais, que vão da célula F8 até a última que tiver lá. E já aparece aqui em cima, para mim, o valor 184.605. Dou um Enter. Tenho lá o valor do faturamento total. O que vai ser o meu ticket médio? Quanto em média deu cada venda. Esse é um número fácil. Eu faço o total faturado dividido pela quantidade de vendas. 903. Depois a gente vai formatar esses números para ficar legal aqui. O desconto total é um outro somatório, só que agora da coluna desconto total. E eu mais uma vez vou usar de G8 até G. Já deu ali R$ 1.375. Ou 1.375 unidades, sejam elas quais forem. E o desconto médio vai ser o total de desconto dividido pelo número de vendas. Em média, o meu desconto foi de 9,23. Para a gente ter todo mundo aqui apresentando os valores bonitinhos, com duas casas decimais, eu marco todas as células e vou em formatar, que é acessado por esse número aqui, 1, 2, 3 com essa setinha para baixo, e escrevo número, escolho o número, ele faz o arredondamento dos números que são calculados. Então, tenho aqui um relatório consolidado de cada loja para uma loja, cada loja não, de uma determinada loja, que é a loja que aparece aqui na célula B5, eu tenho para ela todos esses valores aqui automaticamente calculados. Então, se eu quiser saber da loja L1, a loja L1 teve 563 vendas, no total de 532 mil e alguma coisa. O ticket médio foi 945, o desconto total 5.369 e o desconto médio 9,48. E eu tenho isso para cada uma das lojas. Então, isso daqui é um relatório filtrado por apenas um campo, por apenas um valor. Então, aqui eu tenho o espaço que vai ser filtrado, que é todo o conjunto de dados de vendas por documento, e aqui à direita eu só tenho um critério, e esse critério é vendas por documento. O campo loja da base de dados, da tabela vendas por documento, tem que ser igual a B4, que é a minha célula que eu fiz a validação aqui na própria planilha Relatórios Consolidados e que tem o valor nesse momento de L2. Muito legal. Então eu tenho esse. Mas o gerente
ele está um pouco insatisfeito com esse relatório aqui. Ele não quer esse relatório somente desse jeito. Ele quer também poder controlar em que época foi feito isso. Ele quer saber, por exemplo, num determinado mês, numa determinada semana, num determinado ano. Então, eu posso fazer essa filtragem com mais de um elemento. E como é que eu faço isso? Basta eu acrescentar elementos à minha fórmula filtro. Porque se a gente clicar nela aqui, se clicar aqui na fórmula filtro, a gente pode ver que aqui embaixo aparece condição 2, opcional. Então, significa que eu não preciso ter apenas uma opção. Eu posso ter várias opções de filtragem. E a gente vai completar isso aqui com essa solicitação do gerente, que é, ele quer informar uma data de início e quer informar uma data de fim para fazer essa apuração. Ele quer botar aqui, vamos botar isso aqui também em negrito, ele quer botar aqui uma data inicial e uma data final. Mais uma vez, vou fazer aqui uma validação um pouquinho diferente, porque é o seguinte, os meus dados são somente relativos a 2016 e 2018. A 2018. Então eu tenho 3 anos de dados ali. Não adianta eu escrever uma data diferente disso aqui nas células B1 ou B2. Então vou fazer uma validação de dados. Aqui está, olha, essa validação é referente às duas células B1 e B2. E eu quero dizer que essas células têm que estar entre duas datas. Ela tem que estar entre 1 de 2016 e 31 de 12 de 2018. Vou deixar aqui mostrar o aviso, mostrar texto de validação, digite uma data entre 1 de 2016 e 31 de 12 de 2018. Salvar. Então vê que agora não apareceu nenhuma setinha, porque eu não tenho nenhuma escolha a fazer, não tenho uma lista de escolhas a fazer. Eu só defini aqui um intervalo. Mais uma vez vou marcar aqui as minhas células para saber quais são as células que eu posso mexer, que eu tenho que mexer nesse relatório. Então, a data de início, eu posso clicar aqui, como ele sabe que é uma data, ele já abre para mim um conjunto de um calendário. Eu vou escolher aqui, por exemplo, quero saber todas as minhas vendas do ano de 2018. Então, vou botar janeiro de 2018, 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018. Pronto. Mas, por enquanto, vou aproveitar agora para formatar também. Vamos formatar. Quero uma data, mas essa data aqui, aquela data ali está num formato que não me agrada. Eu vou colocar no formato mais comum para nós em português. Pronto, está lá. 1 de 1 de 2018, 31 de 12 de 2018. E chegou a hora de modificar o meu filtro. Então, esse aqui é meu filtro original e eu tenho que acrescentar nele algumas condições a mais. Não me interessa somente agora que seja a loja que eu escolhi. Me interessa também que o campo data, que é a coluna B da minha fonte de dados, mais uma vez, vou ter que restringir de B2 até B, porque todos os outros intervalos são de A2 até o final, e eles todos têm que ser do mesmo tamanho. Então eu vou dizer que minhas vendas por documento, a data dessa venda, ela tem que ser maior ou igual à minha data de início. Então,
só vou selecionar vendas que tenham data maior ou igual à data de início. E mais, a próxima condição, eu tenho que selecionar uma venda, novamente, esse campo B, que mais uma vez eu tenho que vir aqui e marcar que ele é B2. Ele vai ser menor ou igual a minha data de fim. Para selecionar uma venda naquele intervalo de dados, ela tem que ser simultaneamente igual à loja que eu comprei, com a data de início maior ou igual, com a data de venda maior ou igual à minha data de início e menor ou igual à minha data de fim. Vamos ver o que acontece aqui. No momento a gente está com 604 vendas e um faturamento total de 570 mil e alguma coisa. Quando eu restringir para o ano de 2018, eu passei a ter 179 vendas, 169 mil de faturamento e os outros dados foram mudados lá, de acordo. Então, o que eu tenho aqui? Mais uma vez, provavelmente eu não vou ficar me preocupando com cada uma dessas linhas aqui. Elas são necessárias porque elas são a filtragem que me interessa para fazer a consolidação dos meus dados. Mas para cada um desses intervalos que eu crio aqui, e agora eu posso criar uma quantidade enorme de intervalos, porque eles são sempre a combinação de uma loja, uma data de início e uma data de fim. Eu tenho, para cada vez que eu mudo isso aqui, eu tenho a atualização dos meus dados consolidados aqui à direita. Então, na loja 4, no ano de 2018, eu vendi 182 vezes, faturei 193 mil, dei 2.109 de desconto e o meu ticket médio foi 1.061,16. E é isso que a gente tem para ver no nosso primeiro relatório. Nosso primeiro relatório consolidado a partir dos muitos dados que a gente tem no conjunto de dados de vendas por documentos 2016-2018. Vou aproveitar esse relatório aqui para mostrar como a partir desse daqui a gente pode fazer um segundo relatório com muita facilidade, mudando agora apenas um parâmetro. O mesmo gerente, ele te pediu para fazer agora um relatório desse tipo, só que agora ele quer saber o desempenho de um vendedor. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro começar repetindo esse relatório aqui em algum lugar. Vou repeti-lo aqui do lado. Eu vou aproveitar isso para mostrar algumas coisas importantes que você tem que se dar conta quando está trabalhando com as planilhas e usando referências, né? Porque, voltando aqui um pouco, tudo isso aqui que a gente está fazendo é utilizando referências para fazer nossas planilhas. Então aqui, por exemplo, eu tenho, não estou dizendo que é L3 ou L5, que é o número das lojas, mas estou dizendo que é B4. Não estou escrevendo uma data, estou mostrando que é B1. Mas vou começar a minha... Vou fazer aqui um novo relatório. Vou criar aqui uma barreirazinha. E vou copiar esse meu relatório aqui. Dei um Ctrl C. E vou colar ele aqui do lado. Colei. Não está aparecendo nada. Por quê? Vamos ver o grande motivo disso aqui. O motivo está no campo filtro. O que aconteceu no campo filtro?
Ele foi esperto bastante para procurar o seguinte: quando eu clicar aqui 2 vezes, ele vai marcar para mim aqui o campo K4. Vou fazer um zoom aqui para a gente ver em detalhe o que está acontecendo. Eu vou fazer um zoom aqui para a gente ter uma ideia do que eu quero mostrar para você. Quando eu mostro em detalhe essa fórmula, ele mostra para mim quais são as células que estão sendo usadas. No caso aqui, eu tenho a célula K4, que corresponde à loja. O que é ótimo, porque antes ela era, se vocês se lembram, B4, aqui à esquerda, e agora ela foi para K4, porque quando eu andei com ele para o lado, ele automaticamente atualizou o número da coluna, porque eu andei colunas para o lado em relação à posição original da fórmula. Da mesma forma, ele fez isso com as duas datas, que passaram das células B, da coluna B para a coluna K. Então, aqui eu não tive problema nenhum. Onde está o meu problema? O meu problema está aqui nas vendas por documento 2016-2018. Se vocês observarem, vendas por documento 2016-2018 está em J2Q. O que aconteceu? Quando eu fiz a cópia da minha fórmula filter da coluna A para a coluna J, e eu não tinha bloqueado meu intervalo de dados aqui, originalmente é de A2 até H, como eu não bloqueei ele passou para J2Q. Por quê? Porque eu mudei a minha fórmula da coluna A para a coluna J. Então ele pegou todas as referências e andou com elas das colunas A para a coluna J. Se ela estava na coluna B, foi parar na coluna K. Se estivesse na coluna C, ia parar na coluna L e assim por diante. O que eu posso fazer para isso? Bom, uma coisa que eu posso fazer é voltar aqui na minha fórmula original e quando eu seleciono um intervalo, eu posso apertar F4, a tecla de função F4, e eu tenho esse bloqueio aqui, que é feito com o símbolo de cifrão. Quando eu faço esse bloqueio, não importa para onde eu leve essa fórmula, ela será sempre utilizada com a linha e a coluna. A linha e a coluna que estão bloqueadas. Então agora eu tenho aqui vendas por documento bloqueado de A2H. Eu tenho o teste da coluna C e da coluna B duas vezes aqui. Então agora eu posso dar Enter. Aqui eu não tive nenhuma alteração, os números aqui das consolidações não mudaram, mas eu posso copiar a minha fórmula de filtro, copiei, e colar aqui, Ctrl V. E ele está fazendo agora certinho o que eu queria. Ou seja, eu tenho dois relatórios iguais. Não fiz isso para ter dois relatórios iguais. O que eu quero agora é ter um relatório diferente. Por quê? Porque o gerente viu que o relatório por loja é legal, mas agora ele quer ter um relatório por vendedor. Então ele quer escolher um vendedor e quer ter esse relatório das vendas dele. Quantas vendas ele fez, qual foi o faturamento que ele trouxe para a firma, ticket médio, etc. Então o que a gente tem que fazer? A gente pode reaproveitar quase tudo. A única coisa que a gente tem que mudar agora é que o teste que a gente vai fazer não é mais para a loja. Eu quero fazer um teste para o vendedor. Então eu tenho que escolher um vendedor e aparecer os dados dele, né? Todas as vendas feitas por ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vou mudar a parte da minha fórmula que lida com a loja, que é essa daqui.
vendas por documento 2016-2018, eu estou comparando a coluna C, que é a coluna de data, é a coluna loja, com a minha célula, que aqui nessa fórmula é a K4. Eu vou agora passar a fazer uma outra comparação aqui. Então eu posso apagar isso aqui. E agora vou lá em documentos, não vou mais selecionar a coluna C, vou selecionar a coluna D. Já vou aproveitar e fazer o bloqueio aqui. Vou lembrar de colocar o intervalo começando da célula D2 e vou comparar com a minha célula K5, que eu sei que está vazia por enquanto, mas eu vou botar alguma coisa nela. Vou botar lá alguma coisa na célula K5. Então essa passa a ser o meu filtro. Vou dar um Enter aqui. É claro que a princípio ele vai dizer para você que não encontrou nenhuma correspondência, até porque eu estou filtrando por nada. Vou fazer o que agora? Vamos lá, validar novamente. Só quero colocar um vendedor que exista. Então, o intervalo de células ao qual estou aplicando essa validação é a K5, só estou marcando isso para aquela célula ali. E quero uma lista de intervalo, mais uma vez, que começa onde? Em vendas por documento, na célula D2 até a célula D. Sem o número de linha, significa que todas as linhas que forem preenchidas nessa planilha eu vou considerar para encontrar um número de vendedor válido. Então agora que eu sei, né, insira um vendedor válido, um código de vendedor válido, salvar. Pronto. Então aqui já tem, vou botar aqui vendedor e mais uma vez vou marcar aqui a minha célula. E essa célula loja perdeu a função aqui nesse relatório, eu vou tirá-la dali. Vou selecionar agora um vendedor e pronto. Eu agora tenho todas as vendas feitas por esse vendedor, 2332. Posso escolher qualquer vendedor aqui. Escolher agora 1615. Posso escolher 2169 e ele está trocando para mim o vendedor. Lembrando mais uma vez que, no caso aqui, eu estou vendo as vendas dele em 2018. Se eu colocar lá todas as vendas durante todo o período de dados que eu tenho, mudou aqui o valor. Então, eu tenho agora dois relatórios independentes. Eu criei um a partir do outro, mas esses dois relatórios são independentes. Vou até trocar a cor dessa célula aqui, para ficar claro que essas coisas são diferentes, né? Então eu tenho aqui vendedor, vou botar ele na mesma posição do anterior. Aqui já foi atualizado, olha lá, passou agora para CK4. Então eu tenho dois relatórios que têm basicamente a mesma disposição, sendo que o da esquerda eu estou selecionando por data e loja, e o da direita eu estou selecionando por data, estou filtrando por data e vendedor. Então agora eu consigo enxergar esses números consolidados com bastante facilidade. Então é isso. Esses são os nossos dois primeiros relatórios consolidados, em que eu posso ver tanto o que uma loja fatura num determinado período, que eu posso resolver, que pode ser, por exemplo, só de 01 do 02 de 2017 até 28 do 02 de 2017. Então, quais foram as vendas na loja 5 no período de fevereiro do ano passado? No período de fevereiro de 2017 foram 8 vendas, se na loja 3 foram 10 vendas e etc. E eu também posso ver
para um determinado vendedor, quais foram as vendas que ele fez aqui, no caso, durante esses 3 anos, ou então eu posso dizer aqui que quero ver as vendas no último semestre, do 7 de 2018 até 31/12 de 2018. No último semestre ele fez 10 vendas, faturou 6.567, etc. E tal. Então fizemos nossos primeiros relatórios utilizando apenas a função filtro para obter os dados e algumas funções de contagem e somatório para obter os totais. Bem, agora falta mostrar para vocês um último tipo de relatório consolidado interessante, que introduz uma ferramenta muito importante para quem usa planilhas, especialmente para quem vai fazer um uso um pouco mais sofisticado de planilhas, que é a ferramenta de tabelas dinâmicas, ou pivot table. Tabela dinâmica ou pivot table. O que aconteceu aqui? Nos relatórios que a gente acabou de fazer, eles são bem interessantes, já dão para a gente uma visão diferente dos dados, né? Uma visão mais informativa sobre esses dados. Mas eu olho para uma loja ou eu olho para um vendedor. Quando eu olho para o vendedor, eu perco a dimensão loja, porque a rigor, ao que parece, conforme a gente vai mudando aqui, os vendedores estão atrelados a uma única loja. Mas eu não consigo mais olhar para cá e ver o total da loja. Eu só consigo ver o total do vendedor. Se por acaso esses vendedores fossem de mais de uma loja, eu continuaria vendo o total deles, mas não veria o total das lojas para as quais eles trabalham. Não poderia ter uma ideia, por exemplo, de quanto do total de vendas da loja eles venderam. Da mesma forma, quando eu olho para a loja aqui, eu não consigo ver uma subdivisão dela em vendedores. Eu até enxergo que, por exemplo, se a gente olhar para esses dados aqui do relatório consolidado por loja, eu vejo que aqui eu tenho o vendedor. Deixa eu usar uma ferramenta aqui de... Eu tenho esse vendedor aqui, 2484, aqui. Ele aparece de novo aqui embaixo, 2484. Ele aparece mais uma vez aqui embaixo, 2484. E talvez apareça mais algumas vezes por aí. Mas eu não tenho como fazer agora aqui diretamente. Até poderia, é uma coisa trabalhosa, mas eu não consigo ver aqui o subtotal por vendedor. Então eu não consigo ver a soma dos vendedores dentro daquela loja. O que para mim, como gerente, seria o máximo, porque eu juntaria as informações desses 2 relatórios que eu acabei de fazer. O que eu vou apresentar então é a maneira que a gente tem de fazer, com o que me parece ser o menor esforço, uma junção bastante gerencial dessas 2 informações. Então eu vou poder ver o quanto eu tenho de vendas, por exemplo, para uma determinada loja, e dentro dessas lojas eu vou poder ver os vendedores, como é que eles se comportaram dentro daquela loja ali. Então vamos lá ver isso. Eu quero ver esse relatório, que eu já criei ele aqui, que é o relatório vendas por período, dinâmica mais filtro. Então esse relatório ele tem 2 partes que nos ajudam a responder aquela pergunta. Então, primeira coisa que você tem que observar é que agora eu tenho aqui todas as lojas com os seus respectivos faturamentos, o total de desconto
e o total de itens que foram vendidos. Esse relatório aqui ainda não está exatamente do jeito que está lá, porque eu ainda não consigo calcular o preço médio. Está faltando aqui eu criar uma coluna que me dê a quantidade de transações executadas nessa loja. Mas vamos ignorar isso. Vamos ficar ligados só no somatório de preço final e somatório de desconto total. Então, essa parte aqui da esquerda, se eu clicar nela, aparece aqui à direita o editor de tabela dinâmica. Ou seja, essa parte aqui é a minha tabela dinâmica, que eu fiz com base nos dados de vendas por período dinâmica mais filtro, que é essa própria planilha, das células G5 a N3000. G5 a N3000 são os dados que aparecem aqui ao lado. Então eu tenho aqui um conjunto de 2.995 linhas que eu considerei suficiente para acomodar todas as vendas que me interessam, que eu utilizei para filtrar uma parte do meu conjunto de vendas por documento 2016-2018. Aquele conhecido de vocês, A2H. Então, isso aqui que eu tenho à direita é uma parte auxiliar do meu relatório que vai me dar todas as vendas feitas num determinado período. Eu tenho 2 critérios de seleção. O primeiro critério de seleção é uma data de venda maior ou igual a C1 e uma data de venda menor ou igual a C3, que são os campos onde estão as datas que eu estou utilizando. Esse campo está aparecendo C1 aqui, você está olhando ele embaixo da D, que pode estar estranhando, né? É porque esses campos aqui eles estão mesclados. Quando eles estão mesclados, o que aparece aqui não é exatamente o que você vê aqui. Esse valor dessa data foi digitado na célula C1, a data menor, e a data maior foi digitada na célula C3. Por isso que eles estão aparecendo aqui, e no entanto, como a gente juntou várias células aqui, eles aparecem desse jeito. Mas isso é algo que você não deve se preocupar agora. O importante é o seguinte: aqui do lado direito eu tenho todos os dados filtrados de todas as vendas que ocorreram entre essas duas datas. No caso aqui, eu tenho todas as vendas do mês de maio de 2018. Quando eu vou para a minha tabela dinâmica, nessa tabela dinâmica, eu seleciono o que eu quero que seja linha, o que eu quero que seja coluna e etc. Não vou entrar em detalhes aqui sobre tabela dinâmica, mas vou apresentar para você aqui o que é o mais interessante agora. Eu tenho loja e vendedor aqui. São as minhas dois cabeçalhos aqui das minhas linhas. Esses cabeçalhos à direita são os cabeçalhos das variáveis que eu manipulei aqui. Então, quando eu clico aqui no mais ao lado de L1, ele mostra para mim todos os vendedores em L1, o quanto eles venderam. Então, vamos ver aqui, vou voltar lá nos relatórios consolidados, vou botar aqui loja L1 e vou ver aqui o faturamento total, 3.888. O faturamento total da loja... mas eu tenho que acertar aqui também o período, né? 1 do 5 de 2018 até 31 do 5 de 2018. Então eu tenho aqui o meu faturamento total foi 11.758,38. E o meu desconto total 114,37. Se eu for para lá, eu vejo que aqui embaixo, no que corresponde a L1 total, eu tenho 11.758 e 114,37.
Foi exatamente isso que eu achei lá. Só que agora, para cada um dos vendedores, eu tenho o total das suas vendas. Se eu quiser fazer um cálculo aqui dentro, eu posso fazer um cálculo esperto, que é verificar o quanto cada um desses vendedores corresponde como percentual ao total de vendas da loja. Então, eu juntei aqui, nessa minha tabela dinâmica, informações sobre o quanto de vendas eu tenho de cada uma das lojas. Eu posso ver toda a minha empresa de uma vez só. Em maio de 2018, a empresa como um todo vendeu 65.285. Cada uma das lojas vendeu essas quantidades que aparecem aqui. E quando eu entro numa loja, eu consigo ver a distribuição das vendas pelos vendedores dessa loja. Muito interessante essa ferramenta de tabela dinâmica, e quando você tiver mais à vontade, você pode começar a explorá-la também. Então, esse relatório aqui, ele junta uma coisa que está já dominada, né, que é o uso de uma função, no caso aqui é a função filtro ou filter, que prepara um conjunto de dados filtrados por data para a gente poder fazer uma manipulação sobre eles utilizando a ferramenta de tabela dinâmica. Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês sobre relatórios. A gente tem muitas maneiras de fazer relatórios muito relevantes do ponto de vista gerencial de um negócio, podendo consolidar informações que vão permitir que a gente tenha, num espaço muito curto, como é o caso aqui desse conjunto de dados à esquerda, eu tenha um resumo bastante interessante gerencialmente de uma quantidade de dados muito grande que eu não teria como ficar tirando alguma conclusão dela se eu não tivesse a capacidade de consolidá-la, de agregá-la. Então é isso. Então eu espero que tenha sido útil essa aula, um pouco mais longa que as outras, e você deve agora partir para a última aula, onde eu vou mostrar algumas coisas que vão além do que a gente já viu e fazer uma recapitulação, especialmente para mostrar alguns detalhezinhos de manipulação de dados, de entrada de fórmulas, etc., para você ficar mais confortável com o uso de planilha. Não esqueça que na aula 5, no início da quarta aula, tem uma lista de canais do YouTube que tem cursos completos para você fazer sobre o uso de planilhas. Eles têm cursos para iniciantes, aulas bem mais curtas que essa, geralmente lá em torno de 15, 20 minutos, em que pessoas com muita habilidade no uso de planilhas mostram para você as melhores maneiras de utilizar essa ferramenta. Ok? Que bom que você participou. Boa sorte. Falta a última aula das 6 do curso básico de uso de planilhas. Tchau.